Fala, loucos do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Cara, Grêmio 1, Corinthians 1. Estive presente na arena do Grêmio. Vou fazer aqui um Louco em Loco, né? Um vlogzinho pra vocês verem como é que foi minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, essa partida em Porto Alegre, né? Corinthians repleto de desfalques para esse jogo contra o Grêmio, né? Aqui no Sul. O Grêmio também não vem bem, os dois têm a mesma quantidade de pontos, né? Mas iniciaram também o jogo com a mesma quantidade de pontos, estavam com 15 pontos, né? O Corinthians não tá legal, o Grêmio também, idem, também não tá muito bem, né? A expectativa era de um melhor futebol do Corinthians, né? Mas depois, com a descoberta de todos os desfalques que teve pro jogo, né? Do Memphis, do Carrilho, do próprio Yuri Alberto que segue machucado, né? O Martinez, né? O meio campo bastante modificado para essa noite, né? Contra o Grêmio. O empate até que foi decente, né? O empate contra o Grêmio fora de casa é sempre até que um bom resultado, né? A gente talvez esperava um melhor desempenho do Corinthians pelo tempo de trabalho que teve, né? De treinamento para esse jogo por conta da parada FIFA. Só que ao mesmo tempo, você não tem todos os jogadores à disposição porque eles estão com as suas seleções, né? Enfim, agora o Corinthians vai entrar na parada do Super Mundial aí, só volta no ano que vem, né? No mês que vem, acho que é julho, né? 12 de julho, né? O Corinthians volta a jogar bola, né? O Dorival Júnior foi num 4-4-2 losango, no meu ponto de vista, né? Foi o Hugo Souza no gol, na lateral direito o Mateuzinho, a dupla de zaga contou com o Ramalho e Kaká, na lateral esquerda o Angileri, o meio campo ali o Riambiero de 5, o Maicon foi o volante pela esquerda, o Bidon foi o volante pela direita, o 10 foi o Garro, né? Muito bom ver o Garro de volta em campo, né? Ele tinha já jogado contra o Vitória, né? Antes da parada FIFA, de entrada do segundo tempo. Enfim, E a dupla de ataque contou com Thales Magno e Hector Hernandes. Cara, como é que foi a história do primeiro tempo? O Corinthians, ele tinha aquela posse de bola estéreo, né, do Dorival, que a gente sabe como é que é, toca pra cá, toca pra lá. Você tem ali uma situação ali que o Corinthians parece que tá protegido, que tá controlando o jogo. Só que o Corinthians também não ataca, né? O Corinthians não alveja o adversário, não traz perigo pro adversário, né? E o Grêmio, por outro lado, com aquele camisa 47 deles, né? Não sei o nome do jogador deles, tinha o contra-ataque e era bola nesse maluco aí, o cara fazia um salseiro na nossa defesa pra tentar criar as oportunidades deles, né? Cada lado teve uma bola na trave, o Grêmio no começo do jogo teve um cruzamento de escanteio, sempre o problema do Corinthians, né? A zaga, né? Em bola parada, a bola resvala na trave do outro lado, né? O Corinthians também teve uma bola parada com o Garro também, que o Thales Magno cabeceou na trave também. E depois disso, o Grêmio fez um gol, né? Foi num contra-ataque, que aliás já tinha tido uma jogada muito parecida com esse mesmo 47, né? Em cima do Angileri, em cima do Kaká. Quando ele cruza pra trás, ninguém chega. Mas nesse contra-ataque ele conseguiu fazer a jogada certinho, cruzou pra trás, acho que o Bright White, né? Faz o giro na defesa do Corinthians ali, pega de calças curtas, né? E faz o gol pro Grêmio, né? O jogo ficou um pouco duro ali, né? Na casa dos 25 ali e tal, né? Entradas ríspidas dos jogadores do Grêmio. Depois o Corinthians volta a ter o controle, né? Essa foi a tônica do primeiro tempo, né? O controle praticamente todo com o Corinthians. Uma jogada pelo lado direito, a bola sobra no Bidon, ele pega e coloca a bola no ângulo, um golaço, né? Depois o Corinthians consegue controlar bem até o final da primeira etapa. Eu acho que a história do jogo é essa, as histórias dos jogos do Dorival, né? O Corinthians, ele tem uma falsa sensação de controle, toca muita bola, tem a posse de bola por muito mais tempo do que o adversário. O adversário, quando toma a bola do Corinthians, geralmente sabe o que fazer, se pega equipes mais bem capacitadas, né? Consegue uma jogada ou outra matar o jogo, ou fazer jogadas perigosas, né? Pra gente que tá assistindo, o Corinthians parece que sofre menos, mas ainda sofre. Parece que sofre. Se o time adversário for contundente, consegue fazer os gols. Mas uma coisa que tinha no trabalho anterior do Ramon Dias, o Corinthians atacava mais, né? O Corinthians tinha a sensação que ele trazia mais perigo pro adversário. O Corinthians até ronda o campo do adversário com o Dorival, né? Mas eu não consigo ver jogadas que o Corinthians tenha uma boa chance. Que nem o Garro tentou bolas metidas no Thales Magno. É bem verdade que o Garro não tinha à disposição dele o Yuri ou o Memphis, né? Que são jogadores com mais qualidade, né? A grande verdade é que o Dorival ainda não teve esse trio, né? O tridente do ano passado que jogou muita bola, né? O Garro, o Yuri e o Memphis. Isso é verdade. Mas o Corinthians, eu não sei, eu não consigo ver jogadas ofensivas do Corinthians, tá ligado? Na mão do Dorival. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Bom, o Corinthians volta para a segunda etapa. O Grêmio tem uma boa chance logo de início, também de uma bola parada. Não sei, acho que o cara saiu, não sei se é o Bright White, saiu cara, o Hugo Souza faz uma defesaça. Manteve o Corinthians vivo no jogo, né? O cara saiu cara a cara na pequena área ali, o Hugo Souza salvou, né?
O Corinthians, depois disso, teve um controle melhor de jogo, né? Assim como foi na primeira etapa. Parecia que podia fazer o gol, né, em versões de jogo. Alguém virava pro Angileri, que vinha, cruzava para trás, né? Para ver se alguém conseguia bater, mas como eu disse, né, o Corinthians não tinha essa força, sabe? As melhores jogadas era voltando ali pros meio-campistas, né? Como o Corinthians estava jogando 4 meio-campistas, tinha esse controle na maior parte do tempo, né? Depois o Dorival faz algumas substituições, né? Teve até uma chegada do Corinthians, né? Um contra-ataque, acho que o Thales Magno vai para tem a jogada com o Garro, com o Bidon, chega no Thales Magno, ele chuta, a bola volta, acho que o Angileri chega chutando para fora, escanteio, né? Deu a sensação que o Corinthians poderia fazer o segundo gol, tá ligado? Depois daquele primeiro momento do segundo tempo, né? Aí o Dorival mexe na equipe, ele coloca primeiro o Romero no lugar do Hector Hernandes, depois ele coloca o Dieguinho e o Kaique, né, no lugar do Bidon e do Thales Magno, respectivamente. E no final da partida ele coloca o Charles ainda no lugar do Maicon, né? Em determinado ponto do jogo, ali na casa dos 30, o jogo ficou meio lá e cá, tá ligado? Ninguém conseguia segurar a bola e nem fazer o gol. Errando muitos passes e tal, né? O jogo ficou meio que aberto ali no final do segundo tempo, né? Ficou até um pouco perigoso, né? Fugiu um pouco do controle, onde, 80% do jogo tava na mão do Corinthians, aquele controle lá do Dorival que eu digo, né? E ali, não sei se foi a saída do Bidon, que tava dando controle junto com o Garro ali, ou até o cansaço do meio campo do Corinthians, mas a verdade é que a gente perdeu um pouco o controle e ficou meio que lá e cá. Ficou até um perigo da gente perder o jogo também, assim como poder vencer, né? Mas acabou assim, 1-1. Foi uma partida ruim do Corinthians? Não foi uma partida ruim. Muitos desfalques, né, e tudo mais. Ainda acho que o Dorival deve? Acho que deve, vai estar parado no Super Mundial aqui. Eu acho que ele vai ter todo mundo à disposição na volta, o Yuri acho que volta de lesão, vai ter o Memphis aí também, o Garro, né? O Corinthians, ele precisa voltar melhor pro segundo semestre. É o que a gente precisa ter de avaliação do trabalho do Dorival Júnior, que já vai ter logo um desafio muito difícil contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que a gente precisa eliminar os caras. É o grande objetivo do ano agora. Virou essas oitavas da Copa do Brasil contra a porcada, né? Dorival, cara, foi pro 4-4-2 de segurança, que, pô, trouxe muitos resultados com o Ramon Dias. É bom ver o Garro de volta. Ainda acho que falta o Corinthians atacar mais. Não vejo um plano de jogo pro Corinthians vencer as partidas, tá ligado? Quanto ao controle que o Dorival traz pro jogo, eu gosto, principalmente fora de casa. A gente é menos bombardeado. Durante vários anos aí, vários jogos, o Corinthians perdia feio fora de casa. Agora, pelo menos, a gente se mantém vivo por uma quantidade grande de tempo. Eu ainda acho que em casa esse jogo não funciona, o Corinthians precisa ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais... que alveje mais o adversário, né? Esse jogo em casa não funciona, só se for pra manutenção de placar, né? Mas fora de casa ele é um jogo bem útil, tá ligado, mano? Até pra cozinhar o jogo e irritar a torcida adversária. Então, foi ok, com o que o Dorival tinha pra jogo de hoje, foi ok esse empate, falando do Dorival, né? O Hugo Souza não teve culpa no primeiro gol do Grêmio, e aí fez um milagre, né? No segundo tempo ali, conseguindo manter o empate do Corinthians, né? Bela partida do Hugo Souza, como sempre, decisivo. Partida ok do Mateuzinho, achei que faltou ali jogadas para ele passar na linha de fundo, né? Não sofreu tanto na defesa o Mateuzinho. A dupla de zaga Kaká e Ramalho foram bem também. O Kaká vacilou no gol do Grêmio, né? Mas o lado esquerdo do Corinthians sofreu bastante, né? Principalmente na primeira etapa. Ele e o Angileri sofreram bastante daquele lado. Quando tiveram que correr para trás para matar jogadas, conseguiram matar, tanto o Ramalho quanto o Kaká. Foi uma partida ok dos dois, tá? Tirando esse vacilo do Kaká. O Angileri não conseguiu proteger tanto ali nas duas jogadas do Grêmio no primeiro tempo, né? Que surtiu efeito, né? Que aliás saiu o gol. Depois no segundo tempo ele foi mais seguro, o Angileri, né? Mas o Grêmio tava forte por aquele lado, o lado direito deles, nosso lado esquerdo na primeira etapa, né? Então não dá pra falar que foi muito boa a partida do Angileri. O Rian fez uma partida segura. Achei que todo mundo do meio campo fez partidas boas, tá? O Rian, o Maicon, o Bidon, todo mundo ali foi bastante seguro, trazendo esse controle pro Corinthians, tá? O Garro também dá aquele aspecto de bola perigosa, né? Ele meteu várias bolas no Thales Magno, que tava impedido a maioria das vezes, ou o Thales Magno não conseguia fazer porra nenhuma. O Garro fez uma boa partida também. O trio de meio-campistas também fez bom jogo. O Maicon, o Bidon fez um golaço, né? O Rian, achei que todo mundo foi bem ali. O Thales Magno, achei que foi mal, tá? O Thales Magno falta repertório, falta confiança, sabe? Falta querer mais. Falta, sabe? Falta o Thales Magno vestir a camisa do Corinthians, tá ligado? Eu não acho que o Thales Magno é um jogador pro Corinthians, no estilo de jogo do Corinthians, tá ligado, mano? É muita firula, é muito nada acontecendo, sabe? Me parece vagabundo, tá ligado, mano? Não tenho gostado das partidas do Thales, foi mais uma partida ruim. O Hector Hernandes foi muito pouco utilizado, não tem muito o que falar. O Romero entrou no lugar dele também, idem, né? Ficou muito
isolado, né? Correu, se matou também o Romero, né? O Hernandes também. Mas não tem muito o que falar deles. Achei que o Dieguinho entrou bem, cumprindo a função ali pelo lado do Bidon, mesmo com eles perdendo um pouco de controle da partida. Os meninos são muito novos, né? Gostei do Kaique, ele errou algumas coisas que o Thales Magno não tava errando, assim, crucial de passe idiota. Mas o Kaique foi mais agressivo do que o Thales Magno, né? Teve uma jogada que ele cortou pra dentro, bateu forte, né? Com mais sorte ele poderia ter feito um gol também, de repente. Não sei, gostei da entrada do Kaique, tá? Não foi, porra, tecnicamente muito bem, mas me pareceu mais decisivo do que o Thales, tá ligado, mano? E o Charles também, que entrou no final do jogo, também não tem muito o que dizer dele, tá ligado, pessoal? Acho que é isso, pessoal. Vou falar depois da Arena do Grêmio, como é, que foi a minha primeira vez também. Eu falo no vlog, tá? O que eu achei da Arena do Grêmio, dou mais detalhes, certo? Agora é isso, pessoal. Agora vamos ficar um mês sem Corinthians. A gente volta no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, se não me engano, né? Em casa. Lá em Longínquos, 12 de julho, daqui 30 dias. É isso, pessoal. O Corinthians é no meio de tabela do Brasileirão. Caos político, né? A gente não sabe quem vai ser o presidente até lá. Mas é isso, Coringão, vamos ver a janela, vamos ver o que traz de janela, a gente vai trazer mais vídeos aqui no canal também. Fabinho Soldado disse que quer pontas, né, que é extremos pro Dorival, são posições caras essas, né. Vamos ver o que vai ser o futuro do Coringão, a gente vai falando com vocês aqui. Amanhã, ou depois de amanhã, deve ter o vlog aqui da viagem pro Rio Grande do Sul, e esse é o calendário a curto prazo do canal, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!